Sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem, galera, hoje eu vou citar uma frase que o professor Olavo de Carvalho postou lá no Facebook, que é simplesmente genial. O professor Olavo de Carvalho chegou no ponto exato, chegou no útero do problema. Essa frase foi muito bem dita por ele naquele momento que ele estava sendo atacado lá. Inclusive, queria agradecer ao professor Olavo, porque ele estava sendo atacado justamente porque ele falou que esse meu experimento aqui era irrefutável. E esse experimento é irrefutável. É um experimento que mostra que não há curvatura nas águas e que também fala acerca da amplitude do horizonte segundo o zoom de uma câmera. Ali eu estava utilizando uma P900 e eu disse no experimento que se utilizasse uma P1000, eu alcançaria muito mais horizonte. Se fosse uma P1000 com infrared, eu alcançaria mais e mais, porque isso já foi provado aí em vários vídeos, né? Então, na realidade, o pessoal é irrefutável. Por que é irrefutável? Por que o professor Olavo disse que é irrefutável? Porque ninguém pode refutar o que os olhos veem, né? Então, aquela turma de haters chegou lá para tentar massacrar o professor Olavo, só que eles utilizaram, o que eu percebi lá, eles utilizaram um trecho do vídeo que realmente na hora da edição eu encaixei uma imagem errada na minha fala. Então, aquele erro de edição, que eu encaixei a imagem errada durante a minha fala, foi a única coisa que eles pegaram para dizer que o experimento não foi válido, né? Então, na realidade, é típico, né, dos fanáticos religiosos você pegar um erro de edição de vídeo para dizer que todo o experimento foi por água abaixo, né? Então, na realidade, isso eu fico triste porque essa religião é a religião mais intolerante que eu já vi na minha vida. É a religião do cientificismo dogmático. Eles são muito intolerantes, né? E na realidade eles seguem uma ramificação enorme de crenças, de religião, de mitologia, de misticismo, de ocultismo, sem saber. É isso que me entristece mais. Eles defendem isso tudo, eles seguem toda essa ramificação de coisas achando que é ciência. E isso realmente é muito triste, são os xiitas do conhecimento. E na realidade o professor Olavo de Carvalho disse uma frase genial, é justamente essa frase que eu vou ler para vocês aqui, ó. Só um minuto, gente. Tenho que pegar, ela está no outro celular aqui, ó. Eu não posso deixar de ler essa frase para vocês, ó. Olha o que ele disse aqui, ó. Nenhum terraplanista é idiota para tentar provar sua tese com base na premissa de que a Terra é plana. Mas todos os seus objetores que me apareceram até agora, partem da premissa de que a Terra é esférica e com base nisso provam que ela é esférica. Olha, eu não vou enganar vocês não, cara. O professor Olavo de Carvalho disse tudo. O professor Olavo de Carvalho disse tudo quando ele citou isso, quando ele falou essa frase. Justamente essa é a diferença. Eu tenho dois testes que eu vou deixar aqui na descrição que eu não vi ninguém, nenhum doutor, nenhum astrônomo, ninguém refutar esses experimentos que eu fiz. Um é o experimento da Lua Azul, né, do qual eu filmei o Sol aqui de Portugal, quando o Sol estava no azimute do Pacífico, lá na direção de Vancouver, no Canadá, no modelo do globo, sendo impossível essa observação. E ninguém refutou esse vídeo. Outro vídeo que eu fiz foi filmar a ponta da ilha de Faro, aqui de Albufeira, em Portugal. Eu estava numa praia em Albufeira e filmei a ponta da ilha de Faro a 33 km, seguindo os cálculos de curvatura para uma esfera de 40 mil km. Essa ponta dessa ilha, deveria estar encoberta mais de 50 metros atrás da curvatura da Terra. Esses dois experimentos, com todos os dados, com tudo direitinho, ninguém foi capaz de refutar. Na realidade, teve algumas tentativas de refutação, mas foram bem ridículas, né? Porque o objetivo, eu mostrei a hora, teve um cara aí que errou, falando que era uma hora a menos, só que ele não sabe que aqui em Portugal está no horário de verão. O cara não pesquisa nada e tenta refutar dessa forma. Então ninguém que for analisar esses dois experimentos que vão estar aqui na descrição de forma séria, né, sem a emoção, sem a fé, qualquer pessoa que for analisar com a mente aberta, ele vai ver que não tem refutação para esses experimentos. É justamente isso. Mas quando eu fui fazer esses experimentos, eu fui com qual premissa? Eu fui com a premissa de que a Terra é um globo. Por isso que quando você vai com a mente assim, eu não fui com a premissa de que a Terra é plana. Eu fui com a premissa para tentar testar o globo. A Terra não é uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência? Então foi para isso. E se quando eu faço um teste, né, essa esfera de 40 mil quilômetros não bate com a realidade dos fatos, da observação,
é sinal de que esse modelo não está consolidado, tem algo errado aí. E é justamente por isso que nós lutamos. E o professor Olavo foi certíssimo, foi enfático nessa situação. O problema dos religiosos do globo é que eles querem fazer tudo baseados num globo imaginário, que para eles é algo consolidado, e aí por isso falta aquela honestidade intelectual na hora de resolver qualquer problema relacionado a isso, né? Então vamos lá. Partindo desse princípio do que o Olavo de Carvalho falou, eu vou citar 3 coisas importantíssimas aqui, 3 argumentos, 3 lendas científicas que vocês vão entender por que eles partem da premissa errada para provar algo que está errado, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a balança Cavendish. Gente, quando a gente fala de balança Cavendish, o Cavendish deve se tremer no túmulo, porque é um absurdo essa balança se chamar balança Cavendish, ser conhecida como balança Cavendish. Eu vou explicar o porquê. Essa é a primeira lenda científica que eu quero contar para vocês aqui. Porque a balança ela foi construída por John Mitchell. Portanto, seria muito bom que a balança se chamasse balança Mitchell, né? Mas não, ela se chama balança Cavendish. O criador não leva o nome da balança, ela se chama Cavendish. Ou ela poderia se chamar também a balança Coulomb, porque Coulomb utilizou a balança de torção de Mitchell para poder provar e provou a força eletrostática. Porém, misteriosamente, a balança leva o nome de balança Cavendish. O único dos cientistas que não fez absolutamente nada com a balança. Vocês não acham isso estranho? O próprio artigo do Cavendish, no final ele diz: o magnetismo presente nos metais utilizados foram decisivos para o resultado do experimento. Portanto, resultado inconclusivo. O final do artigo está aí na internet, qualquer um pode procurar. Ele deu como inconclusivo o que ele fez com a balança. Mas o que a Royal Society fez? Esperou o Cavendish morrer para quê? Para falar que com aquela balança ele provou a gravidade. É muita canalice, muita lenda. O Cavendish morreu sem saber que ele tinha provado a gravidade com a balança. Ele mesmo colocou no artigo dele. Resultado inconclusivo, está aí na internet. Inclusive tem uns vídeos atrás aí que eu coloquei aqui o artigo. Que eu tinha um artigo de PDF, mas agora, infelizmente, eu perdi. Mas qualquer um que procurar aí vai ver que ele deu o resultado como inconclusivo. Aí espera o cara morrer para dizer que ele provou a gravidade com a balança. Então, isso é honestidade intelectual? Eu vou citar outro aqui, a segunda lenda científica. É o que o professor Olavo de Carvalho falou. Partem da premissa errada para provar algo errado. E aí não vai dar certo. É óbvio, né? Sem redundância. Então vamos lá. A outra lenda sobre isso é a questão do Eratóstenes ter provado o globo antes de Cristo, né? 200 anos antes de Cristo. Gente, esse é um dos maiores absurdos que o pessoal repete. Eratóstenes, ele jamais poderia ter provado a circunferência de uma esfera. Eu vou explicar o porquê. O Eratóstenes, ele não conhecia a geometria esférica. Ele nunca tinha ouvido falar nisso. A única geometria que ele conhecia era a geometria plana euclidiana. Então ele jamais poderia ter pensado em provar a circunferência de uma esfera. Na realidade, quem veio com um pouco iniciar a questão da geometria esférica foi o Teodósio de Betínia, depois que o Eratóstenes já tinha morrido. E na realidade, quando você vê os caras dizerem que Eratóstenes provou o globo antes de Cristo, é um dos maiores absurdos. Por quê? O pessoal apenas repete como papagaio, né? Infelizmente, o pessoal perdeu a característica de pensar por si só. E é justamente isso aqui que nós estamos criticando, que o professor Olavo critica, com muita razão. Então, na realidade, quando o Eratóstenes, e até o próprio Eratóstenes, partiu de uma premissa errada. Porque ele pegou um livro, lá naquele tempos áureos da Biblioteca de Alexandria, ele pegou um livro do Aristarco e leu que o Sol estava a 4 milhões de quilômetros de distância. Mas o Aristarco tirou isso, né, da mente dele, e ele lendo aqui, então vamos fazer um teste. Então ele partiu já de uma premissa errada, que até no modelo de vocês, dos Guardiões da Galáxia, aí, até no modelo de vocês o Sol está a 150 milhões de quilômetros, e ele fez imaginando o Sol a 4 milhões, e a incidência dos seus raios. Se ele imaginasse, tá, uma Terra plana com um Sol menor e mais próximo, vamos botar aí a cerca de 5 mil quilômetros, o resultado do experimento sairia o mesmo. Então, na realidade, ele nunca poderia ter provado a circunferência de uma esfera, até porque ele não conhecia isso. Então, o mínimo que ele fez
foi tentar provar a circunferência do equador de um círculo e não de uma bola, porque ele nunca tinha ouvido falar nisso. Então, vamos lá. A outra lenda, que parte da premissa errada, como disse a frase genial do professor Olavo de Carvalho, a outra lenda é sobre a relatividade geral. A relatividade geral de Einstein, que nem era de Einstein, né? Ele era de Poincaré e ele plagiou quando ele trabalhava no escritório de patente. Essa teoria da relatividade, segundo os cientistas, foi comprovada que Einstein estava certo no eclipse de 1919. Inclusive, esse ano está tendo várias comemorações. Aqui em Lisboa teve exposição, no Rio de Janeiro, porque eles tiraram uma foto durante um eclipse solar e aí eles viram as estrelas fora de posição. Então eles imaginaram, como na Lua não há atmosfera e a luz precisa de um meio para desviar, como que a luz dessas estrelas desviou se lá não tem atmosfera? Né? Porque era um eclipse solar, a Lua estava alinhada ali, Terra, Lua, Sol, a Lua na frente do Sol, eles apontando ali, tiraram uma foto e as estrelas estavam fora de posição. Eles falam, se não tem meio ali para desviar a luz, logo, provou-se a curvatura do espaço-tempo. Então Einstein estava correto, beleza, até aí beleza. Só que esse ano, quando justamente fazia 100 anos fazia 100 anos da comemoração de que Einstein estava certo, a NASA e a ESA, as agências espaciais americana e russa, apresentam um estudo e dizem que a atmosfera da Terra vai além da Lua. E muito mais. Na realidade tem ali um geocinturão de hidrogênio. E não importa se são pouca quantidade de gases, não importa, de partículas, não importa. Se tem um meio, já é o suficiente para a luz desviar. A NASA e a ESA acabaram com a única prova que eles diziam que tinham da curvatura do espaço-tempo da teoria da relatividade de Einstein, quando eles afirmaram que a atmosfera da Terra vai além da Lua. Logo, se tem atmosfera lá, existia um meio para a luz dessas estrelas da foto desviar. Então eles vão fazendo tanta cagada, tanta merda uma em cima da outra, que eles esquecem que isso vai prejudicar outras merdas que eles falaram lá atrás. E assim vai a pseudociência moderna, essa religião que esses caras seguem como fanáticos, né? Então, agora, sobre a segunda parte do vídeo, eu já falei sobre a frase genial do Olavo de Carvalho, e agora eu vou falar sobre os idiotas úteis, que é a última parte. Agora está fazendo exatamente 24 horas do que eu falei ontem, tanto para o Felipe Neto quanto para o Schwarza do canal Poligonautas. E eu já tinha adiantado a resposta que eles não iriam falar nada, não iriam se pronunciar e não aceitariam porque não seriam homens para me encarar no debate. E na realidade, gente, isso acaba sendo um grande antagonismo, né? Porque eles mesmos dizem, a ciência deles afirma que a ciência, os cientistas precisam se aproximar mais do povo. Então o povo quer ouvir a ciência de vocês. Mas sabe, eles não passam ciência para o povo. Mas por que eles têm medo então de debater comigo? Porque uma coisa é você passar a ciência para o povo, outra coisa é você passar a ciência e ter alguém para questionar. É esse o problema, é por isso que eles têm medo e é por isso que eu sabia que não obteria resposta quando desafiei eles para um debate. Então é muito fácil fazer isso, né? Você ir embaixo do comentário do Olavo, falar um monte de besteira, você apresentar a sua ciência aí para o povo, mas sem ter ninguém para questionar, sem ter ninguém para poder te botar contra a parede. Aí é muito fácil fazer o que vocês fazem. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.